Eu sou João Cascavel Santana. O apelido peguei na estrada, não por ser peçonhento, mas por ser rápido e rasteiro. E claro, por me meter em buraco que ninguém mais se mete. Minha vida é o asfalto, ou o que resta dele nesse Brasilzão. 30 anos de boleia, com a lona suja e o motor cantando. Vi de tudo. Acidente feio, perseguição de ladrão, gente que abandona a família para viver na rodagem. Mas o que eu vi naquela noite no sertão de Pernambuco, aquilo mudou meu sangue. Virou chumbo na veia. Era meio de 2007. Chuva, pouca. Calor demais. Seca rachando a terra que nem couro velho. Eu vinha do sul. Carga valiosa de eletrônicos. Prazo apertado para descarregar em Fortaleza. Aquele tipo de frete que te faz questionar por que você não virou balconista. Meu Mercedão, um 1519 meio cansado, mas que nunca me deixou na mão, gemia sob o peso. A noite estava caindo com aquela rapidez de quem tem pressa, e o sol, um braseiro laranja, sumia no horizonte, pintando o céu de roxo e vermelho. Eu podia ter, seguido pela BR-116, o caminho mais seguro batido. Mas um colega, o Zé Pamonha, um fanfarrão que vivia de atalho e gambiarra, me disse de uma rota alternativa, que cortava uns bons quilômetros pelo interior. BR-407, Cascavel. Passa por uns vilarejos sem radar, sem polícia e sai direto na Federal lá na frente. É só ficar de olho. Tem uns buracos, mas vale a pena. Ele disse isso com aquele sorriso de quem já levou bronca da patroa. Zé era bom de conversa fiada, mas de estrada era um iniciante. Eu devia ter desconfiado. Mas o prazo, né? Aquele monstro que persegue todo caminhoneiro. E eu, com minha mania de desafiar o destino, pensei, por que não? Um atalho no sertão, o que pode ter de tão ruim? Ah, João, seu desgraçado, se você soubesse. A 407, no trecho que o Zé Pamonha descreveu, era mais uma cicatriz na terra do que uma estrada. Asfalto remendado que mal se diferenciava do cascalho, árvores secas e retorcidas que pareciam braços esqueléticos implorando por chuva, e o silêncio. Um silêncio pesado, que engolia o ronco do motor e os grilos. Nem um pio de pássaro, nem o latido de um cachorro. Nada. Apenas eu e o meu bruto, avançando para o coração daquele nada. A lua cheia se ergueu, imponente, clareando a paisagem, com um brilho pálido e fantasmagórico. Comecei a sentir um arrepio estranho, daqueles que não vêm do frio. Era uma sensação de que algo estava errado. Eu joguei a cabeça para fora da janela, tentando ver algo além da escuridão. Nada. Só a brisa seca e o cheiro de poeira e mato queimado. De repente, as luzes do painel começaram a piscar. Piscaram 1, 2, 3 vezes e depois se apagaram, de vez. Meu coração deu um pulo. Eu liguei e desliguei a chave, bati no painel. Nada. O caminhão continuava a rodar, mas agora eu estava no escuro, confiando apenas nos faróis potentes que teimavam em seguir acesos. Eu xinguei o Zé Pamonha, xinguei o caminhão, xinguei a mim mesmo por ser tão burro. Eu estava passando por um trecho de caatinga mais fechada, onde as árvores espinhentas pareciam formar uma parede. Foi aí que eu vi uma silhueta, no meio da pista. A primeira reação foi a de frear. Pisei fundo com o ABS chiando e o caminhão balançando, quase perdendo o controle. Meu corpo foi jogado para frente, agarrado ao volante. A poeira subiu, criando uma nuvem densa atrás de mim. Quando a poeira baixou, a figura ainda estava lá. Não era um animal. Era uma pessoa, uma mulher. Ela estava parada ali, no meio do nada, sob a luz pálida da lua. Tinha um vestido branco, sujo e rasgado, que parecia dançar no vento seco. Os cabelos eram longos e negros, cobrindo parte do rosto. Ela não se movia, não acenava, não mostrava medo. Apenas estava ali, estática, com a cabeça baixa. Eita, o que essa alma está fazendo aqui? Pensei. Eu buzinei 1, 2, 3 vezes. A buzinada do meu bruto era daquelas que faziam as janelas das casas tremerem. Mas a mulher não se moveu 1 milímetro. Ela não parecia nem ter ouvido. Eu desci, cauteloso, com a lanterna na mão e um facão de camping na cintura. Nunca se sabe o que se encontra nessas estradas. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo.
À medida que me aproximava, uma sensação de frio gelado subiu pela espinha, mesmo com o calor opressor do sertão. Era um frio que vinha de dentro, da alma. Quando a luz da lanterna bateu nela, eu vi o rosto. E foi aí que o inferno começou. Os olhos. Eram 2 buracos negros vazios, como se tivessem sido queimados por dentro. E a boca, um sorriso largo, que se estendia de orelha a orelha, cheio de dentes pontiagudos e irregulares, parecendo mais presas do que dentes humanos. Era um sorriso que prometia dor e que não cabia num rosto de gente. E a pele dela era pálida, de um tom que não era de vivo nem de morto. Era um cinzento amarelado, como papel envelhecido. Eu dei um passo para trás, tropeçando nos meus próprios pés. A mulher não tinha feições humanas. Não era uma mulher. Era algo... outra coisa. Meu estômago revirou e um suor frio escorreu pelas minhas costas. Eu quis gritar, mas minha voz não vinha. Ela ergueu lentamente a cabeça. O pescoço estalou num som grotesco. E então ela começou a se mover. Não andava. Deslizava. Como se não tivesse pernas, flutuava um palmo acima do chão, vindo em minha direção, cada vez mais rápido. O sorriso diabólico se alargava, e eu juro que ouvi um sussurro no vento, um som arrastado e rouco, que parecia chamar meu nome. Eu larguei a lanterna e o facão e corri. Corri como nunca corri na minha vida, de volta para a cabine do caminhão. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui enfiar a chave na ignição. O motor pegou no tranco, com um ruído que soou como um grito de socorro. Eu não olhei para trás. Engatei a primeira, soltei o freio de mão e acelerei. Acelerei como se o próprio cão estivesse no meu retrovisor. O caminhão pulou e chacoalhou na estrada esburacada, mas eu não ligava. Apenas queria sair daquele lugar. Pelo retrovisor, eu vi a figura. Ela estava parada no mesmo lugar onde a vi pela primeira vez, no meio da estrada, olhando para o caminhão que se afastava. O sorriso ainda estava lá mesmo na distância, e eu senti um frio insuportável me invadir. Era como se o olhar dela estivesse gravado na minha retina. Eu dirigi por horas, sem parar, sem olhar para os lados. Apenas para a frente, sob o brilho da lua cheia. Meu corpo todo doía, a cabeça girava, e o cheiro de poeira e mato seco parecia virar um cheiro de podridão no meu nariz. Já era quase madrugada, quando eu comecei a ver algumas luzes bruxuleantes no horizonte. Sinal de que eu estava me aproximando de algum vilarejo. Eu respirei aliviado, sentindo um pouco da tensão se dissipar. Foi quando o rádio do caminhão, que estava mudo há horas, estalou. E uma voz antiga, rouca e arrastada, como areia, veio de lá. Você desrespeitou a estrada. Meu corpo congelou. A voz não era humana, não tinha sotaque nem melodia. Era um som bruto, primordial, que parecia vir do próprio chão. Esta terra tem seus segredos. Eu desliguei o rádio com um tapa tremendo. Era impossível. Não podia ser. Meu caminhão não tinha problema no rádio. E aquela voz... era a mesma voz que eu ouvi sussurrando meu nome lá atrás? Ou eu estava ficando louco? Eu dirigi mais alguns quilômetros, até que finalmente cheguei a um posto de gasolina caindo aos pedaços. Um posto velho, com uma única luz piscando no letreiro e umas bombas enferrujadas. O frentista, um senhor de idade com um bigode branco e olhos cansados, me olhou de cima a baixo. E aí, moço? Noite feia, hein? Pelo jeito que você vem, parece que viu assombração. Eu ri, um riso nervoso. Pior que isso, meu velho. Eu acho que vi. O frentista acendeu um cigarro de palha e me olhou sério. Naquela estrada, né? A BR-407. Muita gente vê. A noiva da Caatinga, chamam. Dizem que é o espírito de uma mulher que foi sacrificada ali há muito tempo. Uma maldição antiga, dessas que a gente não mexe. Meu sangue gelou de novo. Noiva da Caatinga, ele deu uma tragada. Falam que ela aparece para quem não respeita a estrada, para quem tem pressa e não conhece os limites da terra. Ela não machuca, só mostra o que a gente não deve ver. Mas tem outra coisa lá, moço. Algo mais antigo, mais sombrio. Algo que não quer ser perturbado. O frentista então me contou uma história que me deixou arrepiado. Segundo ele, aquele trecho da BR-407
passava por um antigo cemitério indígena, um lugar sagrado, que havia sido profanado durante a construção da rodovia. Eles teriam despertado algo, uma entidade ancestral ligada aos sacrifícios e aos espíritos esquecidos da terra. A noiva da Caatinga seria apenas um aviso, uma sentinela. O verdadeiro perigo era o que a esperava atrás dela, algo que se alimentava do medo e da invasão. Eu enchi o tanque em silêncio. Meu corpo estava exausto, mas minha mente girava. A voz no rádio, a figura, as palavras do frentista. Enquanto eu voltava para a cabine, senti um cheiro estranho. Um cheiro doce e podre, como flores velhas e terra molhada. Olhei para a carga. Os eletrônicos estavam bem embalados, mas o cheiro vinha de dentro do caminhão. Eu abri o compartimento do meu lado, onde guardava meu colchão e algumas roupas. Lá, em cima do meu cobertor, estava uma pequena estatueta. Era feita de argila seca, com um formato grotesco, lembrando uma mulher de vestido com um sorriso vazio e olhos furados. Era a mesma figura que eu vi na estrada. A noiva da Caatinga. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Como ela foi parar ali? Eu não havia tocado nela. Ninguém havia entrado na minha cabine. Foi então que a estatueta começou a rachar. Rachaduras finas, como teias de aranha, se espalhando por toda a superfície. E do meio das rachaduras, um líquido preto e viscoso começou a escorrer, com o mesmo cheiro nauseante. Eu joguei a estatueta para fora do caminhão, como se estivesse pegando fogo. Ela se espatifou no chão, liberando um gás denso e preto que se dissipou no ar. O cheiro de podridão ficou no ar. Eu entrei na cabine, dei a partida e saí do posto sem sequer me despedir do frentista. Meus olhos estavam fixos na estrada. Eu não queria mais saber de atalho, de prazo, de nada. Só queria chegar ao meu destino e nunca mais olhar para trás. Desde aquela noite, nunca mais peguei atalho. Sempre que vejo uma placa indicando a BR-407, meu coração acelera e minhas mãos suam frio. A carga entreguei no prazo. Mas a lembrança daquela noite no sertão, da noiva da Caatinga e da voz no rádio, essa eu carrego comigo. É um peso, um frio, um medo que nunca mais me abandonou. Às vezes, quando estou sozinho na estrada, sinto aquele cheiro doce e podre de novo. E eu juro que ouço um sussurro no vento, chamando meu nome. Eu não sei o que era aquilo, um espírito, uma maldição, ou algo mais antigo e terrível que habita aquele pedaço de Brasil. Só sei que a estrada esconde segredos que a gente não quer conhecer. E alguns deles te seguem para sempre. E você, caro internauta, já passou por alguma situação assustadora na estrada? Conhece ou já vivenciou alguma situação de terror e agonia, como essa vivida pelo nosso amigo João Cascavel? Então compartilhe sua história com a gente. Envie para o e-mail que está na descrição e também no comentário fixado. A sua história poderá ganhar vida através do nosso canal. Comente de que lugar e horário você está ouvindo esse relato. Deixe sua opinião, ela será muito bem-vinda. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum relato horripilante como este. As estradas escondem muitos segredos sombrios e juntos poderemos desvendá-los.